Então vamos começar a ver os primeiros elementos da linguagem do Python que nós vamos usar. Portanto, vamos ver agora os objetos que usamos em Python, os tipos de valores que podemos usar, constantes, e variáveis. Como é que nós podemos usar variáveis depois para criar programas. Vamos ver as várias operações que podemos fazer, alguns exemplos com os valores e as variáveis, e depois terminar com um exemplo simples, fazer um cálculo usando variáveis. Mas vamos começar por esta noção de objetos. Como eu falei na hora anterior, nós temos esta forma de resolver problemas em que vamos criar as peças mais elementares e depois vamos juntando, encaixando e construindo o resto do sistema por cima disso. Isso é válido para o hardware, é válido para o sistema operativo, para o software que usamos e é válido também para os programas que vocês vão fazer. E em Python, o tipo de elemento básico é este, o objeto. É o que vocês vão usar em todos os casos. É um termo deliberadamente vago, porque pode referir qualquer coisa, mas a ideia é que tudo o que vocês usam em Python não só guarda informação estática, algum valor, mas também guarda código que pode operar sobre esse valor ou sobre outros valores. E isto é basicamente um objeto. Um objeto será um bloco que tem dados e tem algo que pode operar nesses dados. São funções, nós depois vamos ver em mais detalhe o que é que são funções, e quando há funções que pertencem a um objeto, podemos chamar-lhes métodos. Métodos são aquelas funções que pertencem a um objeto. Por exemplo, a constante numérica 2, se vocês usarem o 2 na consola, isto é uma constante, vale 2, tem o valor 2, mas não é só o valor 2. É um objeto que, além de ter o valor 2, tem várias funções que podem usar para operar sobre esse valor. E vocês podem pedir a listagem de todas as coisas que um objeto sabe fazer, e todos os seus campos e todas as suas funções, com esta função dir. Vocês podem escrever dir, abrem parênteses, põem um objeto qualquer, fecham parênteses, e ele dá-vos a listagem do que é que está lá nesse objeto. E como veem, até o número 2, que é só um número aparentemente, tem coisas como o comprimento em bits, o conjugado, a possibilidade de criar a partir de bytes ou de transformar em bytes, a componente imaginária e assim por diante. Portanto, há várias coisas que estão associadas àquela constante que fazem daquela constante o 2 não apenas o número 2, mas um elemento que vocês depois podem encaixar no resto para criar coisas mais complexas. Portanto, o método, no fundo, o objeto, desculpem, é como se fosse um pequeno programa que conjuga não só valores com algumas funcionalidades. Essas estão implementadas em funções. As funções são também programas ainda mais pequenos que fazem parte do objeto. Em Python as funções também são objetos, vamos ver adiante. E nós chamamos métodos às funções que pertencem aos objetos. Alguns destes métodos, vocês veem aqui, o valor absoluto, adicionar, a conjunção, etc., têm 2 underscores no início do nome e 2 underscores no fim. Isto é uma convenção no Python para identificar métodos especiais que o próprio interpretador depois vai usar para utilizar os objetos. Portanto, sempre que vocês virem métodos com aqueles nomes, que começam com 2 underscores e terminam em 2 underscores, são coisas especiais que o interpretador está à procura nos objetos para os usar de certa maneira. Eu vou dar um exemplo já a seguir. Agora, quando vocês usam um valor constante como este, o tipo de objeto que é criado vai depender do valor que vocês estão a usar. Por exemplo, o 12 será do tipo inteiro, é um objeto que tem algumas funcionalidades e que está criado para ser utilizado com números inteiros, para representar números inteiros. Um 23.6, como tem ali o ponto para indicar casas decimais, vai ser um objeto de um tipo diferente. Este objeto é do tipo float, porque é um número de vírgula flutuante. Nós vamos ver numas aulas mais à frente porque é que tem este nome, mas se tem casas decimais já não é um inteiro, é um objeto diferente. E podem também ter, por exemplo, números complexos. Vocês podem criar um número complexo usando a letra J para referir a componente imaginária do número.
Portanto, o interpretador, quando vê estas representações, automaticamente decide qual é o objeto que vai criar e depois essa expressão que está ali vai representar esse objeto. E vocês depois podem fazer operações com estas constantes. Por exemplo, podem somar, multiplicar. Multiplicar é o asterisco em Python. A exponenciação são 2 asteriscos. Portanto, 2 asterisco, asterisco 5 é 2 elevado a 5. 3 asterisco 6 é 3 vezes 6. E vocês podem fazer estas operações e se fizerem isto na consola, portanto, quando virem aqui este fundo cinzento e estes ins e outs, isto é o que vocês têm na consola, podem fazer interativamente. Vocês escrevem a expressão, quando fazem Enter, ela faz o eco do resultado. Depois tem aqui a divisão, tem a divisão inteira. Se usarem 2 barras, vão obter o resultado da divisão, resto de qualquer coisa. Portanto, no fundo, é sem casas decimais, deitando fora as casas decimais. Notem que não é arredondado ao inteiro mais próximo. É o número inteiro mais pequeno, o número inteiro maior que está lá no resultado da divisão. Depois sobra o resto. E se vocês quiserem saber o resto, podem usar aqui o sinal de porcentagem. Este é o operador que vos dá o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Por exemplo, 7 a dividir por 2 vai-vos dar 3, resto 1. Portanto, aparece aqui o 1. Estas são operações que vocês podem usar com os números. Podem usar também operações e também objetos de outro tipo, muito usado, que são strings. Strings são sequências ordenadas de caracteres, letras, números, pontuação, etc., que vocês guardam como um objeto e que vocês podem definir usando estes delimitadores, ou aplica ou as aspas. Isto é importante porque se vocês escreverem, por exemplo, print hello, assim, o interpretador vai se queixar porque ele vai tentar perceber o que é que este hello é. Se é uma função, se é uma variável, uma coisa assim. E como não sabe o que é, vai-vos dar aqui um erro. Se vocês quiserem fazer o print daquele conjunto de caracteres, o H, o E, o L, o L, o O, então têm de pôr entre plicas ou entre aspas. E isto indica ao interpretador que aquilo é um objeto do tipo string, que guarda aquele pedaço de texto, e o interpretador não vai tentar perceber o que é que está lá escrito, vai simplesmente usar aquilo como um pedaço de texto. Okay? Portanto, lembrem-se, quando vocês querem guardar texto em Python, usem as plicas no início e no fim, ou as aspas no início e no fim. A razão pela qual podem usar um ou outro é porque se vocês tiverem texto que tem plicas lá dentro, dá mais jeito de usar aspas como delimitador e vice-versa. Os objetos do tipo string também têm as suas funcionalidades e neste caso têm várias delas que são bastante mais úteis do que aquelas que vêm nos números. Tipicamente números nós só precisamos para fazer contas com eles, mas strings podemos querer fazer outras coisas. Por exemplo, esta função title, que pertence ao objeto, portanto é um método do objeto, vai-nos devolver a string com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Portanto, devolve uma cópia da string modificada assim. A string original é a mesma, mas devolve esta transformação. Podemos converter tudo em minúsculos também, usando este método, em maiúsculas, substituir letras, por exemplo, o L por X, trocar as maiúsculas por minúsculas e vice-versa, ver se começa com um certo conjunto de caracteres, retirar uns caracteres e assim por diante. Portanto, o objeto da string tem muitas funções que pertencem ao objeto, que podem operar sobre a string que está lá guardada nesse objeto e que podem ser úteis para fazer uma data de transformações à string. Portanto, estão a ver que temos aqui um elemento, uma peça que depois nós podemos juntar no nosso programa se precisarmos de fazer coisas com a string. Aqui, notem a notação. Se eu quiser usar a função title deste objeto hello world, desta string, eu vou pôr o meu objeto, ponto, e o nome da função que pertence ao objeto. Uma função que pertence ao objeto é um método do objeto. E nós indicamos ao interpretador que é daquele objeto, pondo o objeto, um ponto, e depois indicando o nome da função. Também há operadores que nós podemos usar com strings. Nós podemos somar strings, e aí o resultado é uma concatenação das strings que nós somamos, e nós podemos multiplicar strings por números inteiros. E o resultado é uma repetição da string pelo número que nós demos. E aqui vem o primeiro exemplo desta matéria extra, que é o polimorfismo. Não vai haver perguntas no teste sobre isto, portanto não precisam decorar o termo,
Mas há aqui uma ideia importante que é, a ideia do polimorfismo é que uma coisa pode ter muitas formas. E nós conseguimos isto, neste caso, com os operadores. Por exemplo, o operador de adição tem uma forma diferente quando estamos a somar strings do que tem quando estamos a somar números. Porque o resultado da soma de dois números é um número maior, mas o resultado da soma de duas strings é a concatenação das duas strings. E a maneira como isto funciona é que, internamente, o interpretador vai à procura de métodos específicos, daquelas funções dos objetos, que têm nomes especiais. Por exemplo, este add com dois underscores antes e depois é o que faz as operações de soma. Os objetos do tipo número têm isto definido de uma maneira que é para quando nós somamos dois números, dá o resultado que estamos à espera. Os objetos do tipo string definem isto de outra maneira, que é para quando somamos duas strings, obtemos a concatenação das strings. Isto quer dizer que a operação soma, na prática, vai mudando de forma conforme o objeto que nós temos. Mas uma vez que isto está implementado, nós podemos usar a soma de uma forma intuitiva. Quando queremos somar dois pedaços de texto, é para juntar os dois num só. Quando queremos somar dois números, é para ter o número mais alto, o resultado da soma dos dois. Portanto, estão a ver que nós conseguimos depois abstrair destes detalhes, como é que se faz a soma de strings, como é que se faz a soma de números, etc., e usar isto de uma forma mais intuitiva, sem nos preocuparmos com a implementação que está por baixo. Nós vamos ver, não só aqui no caso das strings, por exemplo, multiplicar uma string por um número é chamar implicitamente aquele método da multiplicação, e este método de string sabe como é que há de multiplicar por um número, o da soma é chamar aquele método, mas quando nós fazemos isto não temos de nos preocupar com como é que está implementado dentro do objeto. Isto vai ser especialmente útil quando nós virmos objetos que lidam com matrizes e vetores e que nos permitem fazer logo contas com matrizes inteiras rapidamente, porque implementam estes métodos internamente, e então nós podemos usar estas operações algébricas de uma forma intuitiva sem nos preocuparmos com os detalhes que estão por trás. Todos estes métodos e funções são objetos. Portanto, o termo mais genérico aqui será função. Função é um objeto em Python. Uma função é um objeto que guarda um pedaço de código que pode ser executado. Funções que pertencem aos objetos, nós podemos chamar-lhes métodos dos objetos. Essas fazem parte do objeto e chamamos com aquele ponto, temos o objeto, ponto, o nome da função. Agora, há uma coisa que se tem de lembrar, que é o nome da função refere o objeto da função. Por exemplo, se eu chamar do objeto hello aquele método que tem, aquela sua função replace, isto é, por sua vez, também um objeto que está lá agarrado ao objeto pai, e se eu fizer só isto, o que a consola me vai dizer é que isto é uma função replace que trabalha com strings. Não executou a função. Para vocês executarem uma função, seja um método, seja outra função qualquer, têm de incluir parênteses. E isto diz ao interpretador que é para executar a função. Em muitos casos, a função é um pedaço de código que vai receber valores e devolver valores em função dos valores que recebe. Portanto, em muitos casos, vocês têm de dar argumentos à função. Que é o caso aqui do replace. Eu quero substituir o L por X, portanto, chamo o replace do hello, mas ponho ali os dois argumentos, o L e o X. Você consegue ver? Portanto, estes são os argumentos da função. Esta função é um método do hello, portanto tem acesso à string que está lá, e então vai pegar naquela string e todo o L vai substituir por X, e este é o resultado da função. Portanto, tipicamente, função é um pedaço de código que recebe coisas e devolve coisas. Às vezes há exceções, podemos querer que faça outro efeito qualquer, ou há funções que nós não precisamos dizer nada. Por exemplo, como esta função upper é um método desta string, e a única coisa que ela precisa de saber é o que é que está lá na string, e isso já sabe, porque faz parte daquele objeto, nós não precisamos dar argumento nenhum para ela nos devolver a string em maiúsculos. Mas temos de indicar ao interpretador que queremos que ele execute a função. Não é simplesmente perguntar o que é isto. Não estamos só a referir a função. Queremos que seja executada. Então precisamos ali dos parênteses, mesmo que não tenham nada dentro para a função ser executada. Portanto, lembrem-se, para executar funções, temos de pôr os parênteses, abrir e fechar parênteses, quer tenha argumentos, quer não. Uma utilidade para referir simplesmente a função sem a utilizar, pelo menos a mais comum que vocês vão usar, é para usar esta função help. A função help dá-nos a documentação da função, vocês depois vão ver como é que podem criar para as vossas também, dada uma função qualquer referida ali. Notem que o help tem os seus parênteses, porque nós queremos executar o help,
mas neste caso o len não tem as transparências, porque nós só queremos dar o objeto daquela função ao help para ele nos dizer o que é que aquilo faz. E aí vocês recebem isto. Isto é uma função built-in, faz parte do Python, e devolve o número de elementos que há no objeto. Portanto, se vocês tiverem um objeto que é composto por vários elementos, uma string, por exemplo, tem vários caracteres, ou listas, ou assim que nós vamos ver depois, o len diz quantos elementos é que estão lá dentro. Assim, se vocês usarem o len do hello, por exemplo, ele dá-nos 5. Há outras funções, round, int, string, etc. Por exemplo, estas duas podem ser úteis. Esta converte um objeto num inteiro. Por exemplo, neste caso o objeto é uma string que tem 2, 3, 4 e ele vai converter no número 2, 3, 4. Notem que é diferente. Por exemplo, se vocês somarem o número 2, 3, 4 ao número 2, 3, 4, ele vai dar 400 e não sei quantos. Não vou tentar adivinhar para não passar vergonha. Mas se somarem a string 2, 3, 4 com a string 2, 3, 4, vai-vos dar 2, 3, 4, 2, 3, 4, porque junta as duas strings, ok? Os objetos funcionam de maneira diferente e vocês podem ter de converter um no outro. Este string faz a mesma coisa ao contrário, converte numa representação em texto daquele número. Então agora vamos ver como é que nós podemos usar isto para construir um pequeno programa. Mas primeiro vamos olhar para as variáveis que são nomes que nós criamos para guardar objetos e nós podemos mudar os objetos que estão lá. É por isso que são variáveis. Se vocês virem uma coisa como o hello ou o 348 ou assim, isto são constantes porque significam sempre a mesma coisa. O 348 é sempre 348. Nós não podemos dizer que agora vale 7 ou assim. As variáveis são nomes que nós criamos em que nós podemos guardar lá o valor. Portanto, na realidade, o que acontece é que quando nós criamos uma variável, por exemplo, a igual a 0, este igual é o operador de atribuição que nós usamos para criar uma variável ou dar-lhe um valor. Quando nós fazemos isto, o que o interpretador vai fazer é, na sua tabela de variáveis, ou de nomes que ele conhece, vai acrescentar o A e vai escolher um sítio na memória onde vai guardar a informação que está guardada em A. Nós não precisamos saber em que sítio da memória que está. Isto o interpretador é que trata sozinho. Mas este 0 agora vai ser guardado naquele sítio de memória. E o interpretador sabe que o A refere aquele sítio de memória e sabe o que é que está lá guardado. Portanto, a partir de agora podemos usar o A como aquele valor 0. Se precisarmos de mudar, podemos mudar o A para outro valor também. Vocês, para fazer isto, para criar uma variável, inventam um nome qualquer. Idealmente será um nome que corresponde ao que a variável guarda. Por exemplo, concentração, volume, qualquer coisa assim, que é para quando vocês lerem o código conseguirem perceber. Evitem fazer tudo com x, y, z, etc, porque depois o código não se percebe. Portanto, os nomes das variáveis são importantes porque nos ajudam a perceber o código e a evitar erros. E pode ser qualquer sequência de letras, números ou underscore, não pode ter espaços, nem pontos, nem vírgulas, nem assim, tem de ser letras, números ou underscore, desde que não comece com um número. Se começar com um número, o interpretador vai se baralhar. Mas podem, por exemplo, pôr var, underscore 1, var 1, uma coisa qualquer assim. O underscore é usado em Python quando vocês quiserem compor vários termos na mesma variável. Por exemplo, salário mínimo, põem salário, underscore mínimo, e é mais fácil de ler do que se tiver tudo junto. Não podem pôr espaços, porque o espaço indica que depois começa outra coisa, e então seria uma coisa chamada salário, espaço, e outra coisa chamada mínimo, e o interpretador baralhava. Conforme nós vamos criando variáveis, vão sendo acrescentadas na tal tabela interna do interpretador, e a partir daí, a partir do momento em que nós criamos uma variável e atribuímos qualquer valor, podemos usá-la em qualquer contexto onde poderíamos usar aquele objeto. Por exemplo, se o x vale 1, em qualquer expressão onde o 1 pudesse ser usado, o x também pode ser usado, porque é esse o valor que ele tem. Tem aqui vários exemplos de variáveis que nós criamos com o operador igual. Primeiro vem a variável à esquerda, o nome que nós inventamos, depois o igual, depois o valor que queremos pôr lá. E aqui dou só o exemplo de alguns valores. O none, é um valor especial que o Python tem, que não é nada. E vocês podem usá-lo se vocês quiserem criar uma variável, mas ainda não têm o valor para pôr lá. Podem depois verificar à frente se ela já tem valor ou não. Podem criar uma variável vazia com o none. Isto é importante se vocês precisam que o interpretador conheça aquele nome da variável, mas ainda não têm valor para pôr nela. Depois podem fazer um inteiro, um fracionário, texto com a string. Podem fazer texto com várias linhas. Se
vocês fizerem o texto começando com uma plica ou um caractere de aspas, ele tem de estar todo numa linha, mas se vocês começarem com três plicas e acabarem em 3 plicas, ou 3 aspas e acabarem em 3 aspas, podem fazer um texto com o tamanho que vocês quiserem e pode ter várias linhas. Vocês têm sempre de pôr o nome válido à esquerda, o igual, e depois um valor que o interpretador conheça à direita. Porque o que ele vai fazer, o que o igual quer dizer é avaliar a expressão que está à direita e guardar o resultado disso no nome que nós indicamos à esquerda. Portanto, isto é válido, 32 igual a 32, mas se vocês põem aqui 32 igual a 32, não dá. Mesmo que isto já esteja definido, não se pode atribuir um valor ao 32, porque o 32 é sempre 32, não pode ter outro valor. Okay? Portanto, deste lado, à esquerda, tem de ser um nome válido e à direita uma expressão que eu conheça. Depois de vocês criarem a variável, vocês podem usá-la exatamente como em qualquer contexto em que utilizariam aquele objeto. Portanto, se esta variável 32 agora tem o número 32, multiplicada por 2 dá 74. A mesma coisa com strings. Nós vamos criar este objeto string e pôr ali em name. Notem que name não tem plicas nem aspas, porque isto é um nome que nós estamos a inventar, é o nome da variável. Mas aqui esta string, como é para ser L, U, D, W, exatamente, e não é para o interpretador tentar perceber o que é, nós pomos ali plicas para indicar que isto é uma string. E agora, esta variável name está a referir aquele objeto, aquela string. Portanto, podemos usar os mesmos métodos que nós vimos, que fazem parte da string, exatamente como se tivéssemos ali a string. Agora, qual é a vantagem disto? É que nós podemos criar um programa genérico que pode processar a informação que é fornecida, sem saber qual é a informação que nos vai ser fornecida. Porque nós usamos variáveis, alguns as variáveis vão ganhar o valor que é preciso, mas a partir daí é tudo igual, qualquer que seja a informação que vem. Portanto, esta é a ideia que nós depois vamos usar quando começarmos a ver as funções e assim, em que nós vamos criar receitas genéricas para quaisquer valores. Por exemplo, somar 2 valores. A receita é sempre a mesma, independentemente dos valores. Na altura em que executamos, precisamos de instanciar as variáveis, precisamos de pôr lá os valores, mas quando escrevemos a receita, ela é sempre aquela. Portanto, é para isso que nós vamos usar variáveis. A partir do momento em que temos a variável, nós podemos usar todos os métodos e fazer as operações com ela, sem nos preocuparmos com o que é que está guardado lá dentro. Desde que seja um objeto do tipo adequado, o nosso programa funciona. Okay? Portanto, podemos usar todos os métodos da string, neste caso, tendo uma string guardada naquela variável. Uma coisa que pode acontecer na prática, se vocês não pensarem nos nomes que estão a usar, ou por acidente, é que o Python procura, naquelas tabelas de nomes que tem, procura primeiro na tabela local, que é aquelas variáveis e funções que vocês criaram. E só se não encontrar aí é que vai procurar noutros módulos ou nas que fazem parte da linguagem, etc. Portanto, se vocês criarem uma variável chamada help e derem, por exemplo, o número 31, e depois quiserem pedir ajuda numa função, por exemplo, o help do len que vimos há bocado, vai-vos dar um erro, porque ele não consegue executar o 31. O 31 é um objeto do tipo inteiro, não é um objeto do tipo função, portanto ele não consegue usá-lo desta maneira. E a razão para isto é porque ele está a ir primeiro àquele nome que vocês criaram, portanto à vossa variável que vale 31, e não está a chegar àquela função built-in do help, porque encontrou logo a variável que vocês criaram. Se isto acontecer por acidente, vocês podem usar esta função del para fazer o interpretador esquecer aquela variável. Notem que vocês não podem esquecer de coisas que façam parte da linguagem, só podem esquecer aquelas variáveis que vocês criaram. Portanto, se fizerem del help outra vez, ele vai simplesmente dizer que não tem nada para esquecer ali. Mas, se fizerem isto, ele esquece a variável e a partir daí a função já funciona. Okay? Se criarem uma variável del, acho que estão tramados, mas aí podem sempre desativar a consola e arrancar outra vez. Portanto, se as coisas funcionarem mesmo muito mal, podem sempre arrancar uma consola nova. Mas a ideia aqui também isto é uma coisa importante que vamos ver para a semana nas funções, que é a ordem pela qual o interpretador vai à procura dos nomes. E assim nós também podemos compartimentalizar o código que estamos a criar. Mas vamos ver isso em mais detalhe para a semana. Agora, vamos só concluir com um exemplo simples, em que vamos calcular a concentração de 2 gramas de NaCl em 125 ml de solução. E isto é só para verem
uma forma muito simplificada, como é que nós podemos usar estas variáveis. Aqui temos o fundo amarelo. Eu criei um ficheiro no editor com o código-fonte, portanto isto é para guardar. Quando vocês criam um ficheiro no Spyder, aqui deste lado, podem ir ali ao File New, ele cria-vos um ficheiro e ele preenche já aqui algumas coisas. Em particular, começa logo com a primeira linha, com aquela coisa estranha, Coding UTF-8. Isto é necessário se vocês usarem acentos e assim, porque isto é a codificação do ficheiro texto. Nós depois vamos falar um pouco mais em detalhe nisso lá mais para a frente. Mas isto avisa ao interpretador que este código-fonte pode ter caracteres especiais, como acentos, cedilhas, algo desse género. Depois, começa ali logo com um comentário que diz quem é o autor e assim, uma string, que é a documentação do módulo, que vocês depois podem editar como quiserem, podem escrever nessa string o que quiserem. Notem que tem ali 3 aspas e 3 aspas, quer dizer que todo o texto que está aqui dentro pertence àquela string. E aí vocês podem escrever o texto que quiserem, se for, por exemplo, apontamentos vossos ou assim. Já agora, este final cardinal também serve, é um comentário. O interpretador, quando encontra aquele sinal cardinal no código-fonte, ignora tudo o que vem a seguir na mesma linha. Portanto, vocês também podem fazer isso para tirar apontamentos ao vosso código. Por exemplo, como eu fiz aqui, estão a ver? Vocês podem mesmo escrever este código e ele é executado, porque estas coisas que estão aqui, apesar de ele não perceber o que é que isto é, estão a seguir ao cardinal e então o interpretador ignora e não dá erro. Por isso, se vocês quiserem fazer anotações no código, podem fazer assim. Portanto, o que fazemos aqui é, criamos o nosso ficheiro, gravamos o ficheiro e depois vocês podem carregar no F5 para executar o ficheiro todo ou ali no play, naquele triângulozinho verde. E quando fazem isso, na consola vai aparecer este comando, run file, que é para executar o ficheiro, que vai mandar o ficheiro todo para o interpretador e depois vai fazer tudo o que está lá no ficheiro, todos os comandos que estão lá no ficheiro. Este run file corre o vosso ficheiro e diz também qual é a pasta em que está a correr. Portanto, isto pode ser útil depois mais tarde, quando começarmos a lidar com ficheiros de texto e assim, vocês fazerem isto para estar a trabalhar na pasta certa. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos criar uma variável com a massa molar do NaCl. Depois criamos outra com o volume da solução, em decímetros cúbicos, e a quantidade do NaCl que temos será os 2 gramas a dividir pela massa molar. Portanto, assim calculamos o número de moles de NaCl naquela solução. E a concentração será o número de moles a dividir pelo volume. Depois de executar isto tudo, se vocês executam este programa, ele não vos vai dizer nada, porque nós não estamos a dar ordens para escrever nada na consola. Mas há aqui esta função que é bastante útil, o print, que faz aparecer coisas na consola. Então nós vamos fazer print deste texto, concentration is, depois o valor da concentração e depois as unidades, mol por decímetros cúbicos. Então, o que acontece é, escrevemos isto aqui, gravamos o ficheiro, fazemos ali play e vamos ver o resultado na consola. Aquela é a consola interativa, onde nós vamos vendo os resultados e vai aparecer lá isto. Isto acontece quando nós corremos o ficheiro, ele dá esta instrução para executar o ficheiro e depois faz tudo o que está no ficheiro, incluindo aquela linha final do print, que vai escrever esta mensagem na consola. Portanto, isto é só um exemplo, ainda muito simples, mas o que eu queria que vocês retivessem daqui é esta mecânica, digamos assim, criou o ficheiro aqui deste lado, no editor, gravam numa pasta que seja conveniente, onde vocês depois encontrem, e podem correr o código todo com o play, ou o F5, ou então, se vocês selecionarem uma parte do código, também podem correr ali com este que tem um cursorzinho em cima do triângulo, ou o F9, que copia o que está selecionado para a consola e executa na consola. Estas são as duas coisas que vocês podem depois fazer na aula prática, porque convém que vocês guardem um registro dos exercícios todos. Não é muito boa ideia vocês fazerem os exercícios logo ali, porque depois não ficam com o código na versão final. Okay? Vocês podem gravar isto como um XML, com os gráficos e tal, podem fazer isso, como HTML, desculpem, mas é mais prático terem o código que vocês possam depois executar. Portanto, o que eu recomendo é que façam sempre aqui, se vocês quiserem correr só um pedacinho, selecionem e façam F9, ou então carregam naquele botão preto com o tracinho. Se quiserem correr o programa todo, é F5 ou aquele triângulo que está ali.
Portanto, resumindo, o que vimos agora foi esta noção de objetos em Python. Vocês guardam um valor, mas o objeto tem também funcionalidades para trabalhar com o valor, e isso permite depois encaixar noutras coisas, incluindo fazer operações com valores de tipos diferentes, usar essas funcionalidades no nosso programa, etc. Depois vimos a ideia da variável. A variável é um nome ao qual vocês atribuem um valor, e esse valor pode ser qualquer coisa na altura que o vosso código correr. Portanto, a parte importante aqui da variável é que, quando nós chegamos, por exemplo, a esta parte do código, em que a concentração é o número de molas dividido por volume, tanto faz o que é que está aqui. Portanto, alterações aqui antes não implicam alterar o código nesta altura, porque aí a conta é sempre a mesma. É a quantidade, o número de molas dividido pelo volume. Portanto, essa é a ideia da variável. Nós podemos generalizar o nosso código para qualquer valor. Depois, o que vocês vão fazer é criar o ficheiro, gravam-no com aquela extensão, .py, essa indica que é um ficheiro código-fonte do Python, e depois vão executar com o F5. Trabalho para casa. Vocês têm nos apontamentos, o capítulo 2 tem os exercícios que vocês vão fazer para a semana. Mas a secção 2.5 é um tutorial, não é um exercício, é só um conjunto de instruções para vocês irem experimentando, portanto é só seguir o que está lá escrito. E convém que vocês experimentem, que é para quando forem para a aula prática, e mesmo quando virem aqui os exemplos que eu dou, já terem uma ideia de como é que funciona o Spider. Portanto, instalem o Anaconda. O Anaconda é uma distribuição gratuita do Python, que já tem as bibliotecas todas que nós vamos usar. Se vocês já tiverem o Python, vejam só que bibliotecas é que precisam, não vale a pena instalar o Anaconda nesse caso, mas se não têm, o mais prático é instalar o Anaconda, ficam já com tudo. Recomendo também que leiam o capítulo 1 e 2 de apontamentos, que é sobre estas duas aulas, e do livro Thinking Python, podem já começar a ler também.